Olá pessoal, sejam todas muito bem-vindas. Vamos começar aqui mais uma panelinha, mais um encontro ao vivo. Olá Lili, oi Ruth, Neuza, bom dia, Marciele, quem mais que tá chegando aqui? Alana, Fernanda, outra Fernandinha. Tá frio por aí? Bom dia, Fausto e Neide. Quero dar um bom dia especial para os maridos que participam. Tem marido que participa assim, diretamente. Ele senta com a esposa e ele escuta as aulas da panelinha. Sim, temos. E temos aqueles que escutam assim, de passagem, sabe? Eles participam num segundo plano, digamos assim, sabe? Tem esposa que coloca... antigamente tinha aquele radinho de pilha, né? Que colocava assim sobre a mesa enquanto fazia o cafezinho. Tem esposa que faz isso com a panelinha, sabe? Faz isso com a panelinha, coloca a aula assim, sabe? E o marido fica lá ouvindo. Oi mamãe, bom dia. Olha, tem lugar que tá fazendo 11 graus. A Cá diz que está fazendo 11 graus. Bom, gente, então vamos lá. Bom dia, Lília, Cis Sampaio. O meu escuta, mas não absorve. Quem disse? Isso é um julgamento seu, Helena. Isso é um julgamento seu. Não tem como a gente medir o que o outro absorve. Pode ser que ele absorva e não esteja colocando em prática. Vocês vão perceber que tem coisas que a gente realmente absorve e não coloca em prática de primeira. Nós mulheres que temos muito mais abertura para mudança, tem isso, tá? Então não diga que ele não absorve, talvez ele absorve e ainda não está conseguindo colocar em prática, até porque vocês vão perceber que o que eu ensino aqui para vocês é algo que vai muito além de simplesmente conhecer e querer aplicar, vai muito além. Aliás, vamos começar a aula. Vamos começar a aula e quem não assistiu a aula de ontem, fundamental, vocês precisam assistir. Além de ter sido uma aula muito divertida, vocês puderam ter a oportunidade de ter acesso a uma teoria que, por ser complexa, né, a teoria freudiana, a psicanálise, ela tem termos muito complexos, uma linguagem muito erudita. Então geralmente a gente estuda psicanálise com um dicionário específico da psicanálise ao lado para a gente compreender os termos e tudo mais. Então vocês precisam assistir, tá? Quem não assistiu, quem tá chegando hoje, seja muito bem-vinda. Quem por alguma razão não pôde assistir a aula de ontem, assista, tá bom? Por quê? Porque nós vamos agora fazer referência a essa aula em várias outras aulas, porque ela é base. A aula de ontem, ela traz ensinamentos que vão nos ajudar em vários outros contextos agora, tá bom? Então, um deles, a gente falou ontem sobre a mente humana. Nem tudo, gente, que a gente faz, a gente tem consciência das razões pelas quais a gente está fazendo. Então eu falei ontem para vocês que Freud, há muito tempo atrás, descobriu que a mente humana, ela era dividida em 3 partes. A parte consciente, essa que eu falo, olha, hoje eu quero colocar uma roupa verde, eu quero colocar uma blusa verde e uma calça rosa, porque eu aprendi, combina, fica legal, fica estiloso e eu quero hoje usar dessa maneira. Então, isso é uma escolha consciente, né? Tem uma parte da nossa mente que é voltada para essas escolhas no nível consciente. Já a grande descoberta dele foi que ele descobriu que existia uma parte inconsciente. Então existe por trás razões ocultas de vários comportamentos que a gente tem, de várias escolhas que a gente faz,
E justamente por ser inconsciente, ou seja, está escondida a grande razão, a gente não tem muito domínio, a gente não tem nem explicação. Então, por exemplo, Marisa, meu marido é muito agressivo na fala. Ah, tá. Outros rapazes não tinha na sua época? Ou ele era o único homem do mundo? Não, realmente tinham vários outros homens na época. Inclusive, tinham 2, 3 que gostavam de mim. E eu não gostava muito deles, não. Aham. Provavelmente esses 2 ou 3 que gostavam de você, provavelmente eram rapazinhos mais bonzinhos, não era? Rapazinhos mais dóceis. E esses você não gostou, né? Desse comportamento neles você não gostou. Hoje eu até fico pensando se será que se eu tivesse, né, dado uma chance para ele, será que eu não estava passando por tendo um casamento mais tranquilo? Pois é, né? Porque que em meio a tantos homens mansos, tranquilos, tudo bem, vamos supor que não tivesse 2, 3, mas tinha um. Por que que esse um que era tranquilo, românticozinho, bonzinho, não sei o que, esse você não quis? Qual foi ou quais foram as motivações inconscientes? Olha que chique, gente. Olha, anota essa aí, motivações inconscientes. Quais foram as motivações inconscientes que te levaram a escolher esse homem? Vou dar um exemplo muito prático para vocês. Vou pegar da mídia, porque da mídia vocês conhecem. Já ouviram falar da Elisa Samúdio, né? Aquela moça que supostamente ao final da vida virou comida de Rottweiler. A Elisa Samúdio, ela namorou, né? Não sei se chegou a casar, acho que não. Namorou aquele goleiro Bruno. E até hoje não se sabe o paradeiro do corpo dela, né? Ela foi assassinada e não se sabe porque ainda não encontrou os restos mortais dela. Supostamente, a grande teoria é que a Elisa Samúdio virou comida de Rottweiler. Olha que final mais triste de vida, né, gente? Pensa bem. E aí, eu fui buscar na época um pouco mais de informações sobre a vida. Ah, já encontrou? Jesus já? Alguém falou aqui, Jesus já? Nem sei, não acompanhei mais. Mas enfim, até onde eu sei, né? Também não sou muito das notícias, principalmente essas muito trágicas, não gosto de ficar muito atrás, né? A energia é muito pesada, enfim. A gente gasta energia para elaborar essas notícias, enfim. Até onde eu sei, não foi encontrado. E se tivesse sido também, isso não muda nada o que eu vou trazer aqui para vocês. O que acontece? Essa moça, quando eu fui buscar, então, né, um pouco sobre o roteiro de vida dela, porque foi algo que chamou muita atenção. Como é que uma mulher tão linda, né, uma mulher tão linda, tem um final de vida tão trágico, gente? Qual a explicação para isso? Tem que haver algo maior aí por trás. E óbvio que tem. E quando você busca, né, informações sobre a história de vida dela, foi uma moça cujo pai abusava de crianças. Há, inclusive, suposição de que ela tenha sido abusada pelo pai, mas até onde eu sei também isso era uma hipótese, mas que o pai era abusador de crianças, isso é fato. Ela não conviveu com a mãe, então ela convivia com a avó, ela foi criada com a avó, não é? Foi isso que aconteceu? Esse detalhe eu não me lembro, não me lembro bem. Eu sei que ela teve uma infância muito jogadinha, muito abandonada, assim, sabe? Não foi aquela criança que pôde contar com a presença do pai, a presença da mãe. Agora eu me esqueci qual era a relação dela com a mãe, juro que eu esqueci. Enfim. E essa moça, ela tinha formação em artes. Então, ela podia, por exemplo, escolher trabalhar em uma novela da Globo, da Record. Ela poderia ir para o teatro, uma moça linda, fácil, né? Facilmente seria contratada pela sua beleza. Mas essa mulher escolhe, né?
ter uma vida ligada à prostituição. E aí, essa mulher então começa a se envolver com jogadores. Ela não teve caso só com o Bruno. E para piorar, de todos aqueles homens com quem ela se envolveu lá do futebol, ela escolhe inconscientemente um homem que tinha potencial para matá-la. Um homem, dentre tantos outros, que provavelmente não iam dar esse fim à vida dela dessa forma trágica, ela escolhe inconscientemente um homem que iria ajudá-la a ter um final trágico. Porque quando você olha na vida dela, tem várias tragédias, tem várias situações muito pesadas. Então ela podia ser atriz, ela se torna garota de programa, que é algo muito pesado. Ela poderia ter um pai, né? Um pai ausente, mas um pai que não tivesse essa motivação interna. Enfim, quando a gente observa a trajetória de vida dessa moça, a gente vê que existiam motivações inconscientes para estar com aquele homem, para estar. Marisela escolheu, não, ela não sabia que conscientemente ela não sabia. Talvez nem ele soubesse que ele tivesse, né, motivação, que ele tivesse essa inclinação para o assassinato. E em meio a tantos jogadores por quem ela poderia se apaixonar, gente, por que ele? Para que esse homem? Então, quando a gente fala de motivação interna, a motivação interna ela pode ser sim consciente e ela pode ser também inconsciente. E o que eu quero entregar para vocês hoje de presente é algo que pouco se sabe e que a mente de vocês vai abrir, vai explodir e é uma informação que vocês precisam ter. Eu falei para vocês ontem, a partir de agora, na aula de ontem, antes de começar, a partir de agora, vocês vão, muitas coisas vão fazer sentido para vocês. Eu falei isso para vocês na aula, antes de começar a aula de ontem. Guardem isso que eu estou dizendo, a partir de hoje, muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Porque eu sabia que eu ia ensinar isso para vocês e realmente depois de aprender isso, muita coisa começa a fazer sentido na nossa vida. E o que acontece? A motivação, ela pode ser consciente, ela pode ser inconsciente. O que Freud descobriu, quem quiser saber sobre Freud, assista a aula de ontem. O que ele descobriu, e ele fez, deixa eu fazer aqui para vocês, deixa eu ver aqui uma folha, papel. Eu vou improvisar aqui, mas vou mostrar para vocês uma coisa. Não sou boa de desenho, já vou contando, essa não é minha vocação. Mas imagina que aqui nós temos um iceberg, aqui é um iceberg. E aqui nós temos a pontinha do iceberg, aqui nós temos uma grande massa de gelo escondida. Aliás, foi isso aqui que afundou o Titanic, né? Não foi isso aqui. Isso aqui eles viram. Oh, tem um iceberg à vista. Aí eles manobraram o navio o máximo que puderam, mas bateram aqui embaixo, porque isso aqui embaixo era enorme, gigante, né? E aí, se a gente pegar a mente humana, Freud falou que a mente humana é dividida em 3 partes, consciente, subconsciente e inconsciente. Quem assistiu a aula de ontem já matou a charada, sabe que essa parte aqui, que a gente consegue ver, é o consciente. Isso aqui, essa linha de água aqui, né, que divide o que está submerso do que está à vista, se fosse a mente humana um iceberg, essa partezinha aqui seria o subconsciente. O subconsciente é o que divide o consciente do inconsciente. E essa grande parte escondida é o inconsciente, é o grande perigo. Por que é o grande perigo? Porque a gente não vê. Foi o que derrubou o Titanic, porque não dava para ver a magnitude disso aqui. E é isso aqui que nos afunda muitas vezes. Então, você já matou a charada também, ué, Marisa? Então, peraí, quer dizer que eu sou mais inconsciente do que consciente? Não, não é só você, não. Todo
mundo é. E não é muito mais, não. É muito, muito, muito mais inconsciente do que consciente. Ah, Marisa, então, pelo amor de Deus, significa, então, que boa parte das coisas que eu faço sem saber os porquês de estar fazendo? Isso é ciência. E aí o Freud falou, na época, que era mais ou menos nessa proporção aqui, ó. 80-20. 80% inconsciente e 20%. Aqui sobrava um 0,0000. O subconsciente é muito, quase... ele é só para dividir uma coisa de outra, sabe? Ele tem lá a sua porcentagem, mas é bem pouquinho, é na casa do 0, alguma coisa. E aí, você vai me falar o seguinte, então, peraí, quer dizer que então a maioria das coisas que eu defino, que eu escolho, que eu faço, né, eu realmente não estou consciente delas, você, eu, seu marido, meu marido. Por isso que o trabalho de autoconhecimento é tão importante, porque ele faz a gente diminuir aqui, ele faz a gente pegar essa linha aqui, ó, e baixando. Então a gente vai baixando, baixando e tomando mais consciência de quem a gente é. Poxa, então se eu vim de um sistema familiar onde muitos homens bebiam, ou o papai, que foi o primeiro homem que eu amei, bebia, existe a chance de eu buscar um homem alcoólatra? Sim. Só que a gente não descobre isso lá nos 15 anos. Se a gente descobrisse, a gente não seria 20% consciente, a gente seria um pouquinho mais, 23%, por exemplo. Já tá bom, já melhorou. O único ser humano que pisou nessa terra, que foi 100% consciência, adivinha o nome dele? Eu dou 2 minutos para vocês descobrirem. O único ser humano que pisou nessa face da terra, que foi 100% de consciência. Tem 2 filmes muito legais sobre isso, sugiro você. Isso, Lunário, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por isso que quando a gente fala assim, vamos ser luz, vamos acender em nós, acender dentro de nós a luz crística. Significa, vamos ser 100% consciência. Sabe que dia que nós vamos conseguir isso, gente? Coloca aí pra mim, que dia, quando é que nós vamos conseguir alcançar em vida 100% de consciência? Fala aí pra mim. Vamos ver quem vai ser a primeira que vai. Quando é que em vida nós, seres humanos, vamos conseguir? Nunca, Manu. Nunca. Isso mesmo, a Manu respondeu. Nunca, nunca. Pode saber. E quantas de vocês está querendo que o marido seja Jesus Cristo, né, gente? Fala a verdade. Tem hora que a gente quer que nosso marido seja o Cristo encarnado, né? Ia ser um presente da vida. Mas não vai, gente, não vai. E você, tá querendo ser o alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado? Tá querendo ser luz crística? Você deve ser. Mas não pensa que você vai ser 100% não, porque não dá. Ele foi o exemplo. Se a gente trabalhar muito na causa, a gente vai diminuindo esses 20%, só que eu tenho uma má notícia para vocês. Então, aperte os cintos. Depois de Freud, outros homens continuaram estudando o inconsciente, os discípulos dele, os homens os profissionais da área da mente humana, que queriam do comportamento humano, que falou assim, será que Freud estava certo? Né? Na época não tinha muito recurso. Vamos continuar e aprofundar os estudos sobre a mente humana? Vamos. Aí foram estudar. E eles descobriram que essa porcentagem 80-20 não era. Que Freud já se... Para a época, para os recursos da época, pela perseguição que ele corria, então já foi um grande assim, ele já foi gênio, muito gênio, de conseguir chegar nessa porcentagem aqui. Só que os neofreudianos, ou seja, quem veio depois e continuou aprofundando e replicando os estudos de Freud, eles disseram que Freud foi muito otimista, digamos assim.
significa que o cenário é um pouquinho mais trágico. Vocês querem saber? Vocês estão preparados para saber o que os neofreudianos descobriram a respeito? Isso aí saiu inclusive naquela revista super interessante, a pesquisa que foi feita, super interessante lá do ano de 2012, mais ou menos, que eu me lembro mais ou menos a época que eu assinava essa revista, e foi lá que eu tive acesso a esse estudo, e eu vou contar para vocês. Se vocês não tiverem medo de saber, eu conto para vocês o que foi descoberto. Não é 80-20. Jocely, a coisa é mais triste ainda. Vou anotar aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, antes Freud achava que era 80% inconsciente e 20% consciente. Os neofreudianos descobriram que a mente humana, ela é 97% inconsciência e 3% de consciência. 3, gente. A gente não tem nem 10% de consciência. Então, quanto mais você busca autoconhecimento, mais você aumenta a consciência. Quando eu falo para vocês, garra firme, vem estudar, para de preguiça, para de medo. Por quê? Porque quanto mais informação de qualidade você tem, mais você vai diminuindo esse nível de inconsciência e aumentando o seu nível de consciência. Então, você, por exemplo, esses dias eu vi um videozinho curtinho de uma moça que trabalha com crianças, né? Comportamento infantil. E aí ela falou sobre bater. Porque o Theo tá numa fase de usar o corpo dele para poder, sabe, marcar território, chamar atenção. Então ele bate, ele é uma criança muito doce. Então eu percebi que aquele bater dele tava meio fora da curva, né? E fui procurar saber, fui buscar informação. E ela trouxe uma informação muito simples sobre o bater, que eu não vou adentrar aqui porque não é o tema hoje, né? Criança. Mas enfim, aquela informação, um videozinho dela de 3 minutos, virou uma chave, eu diminuí meu nível de inconsciência e passei a ser consciente sobre o que é o bater com 3 aninhos de idade, que é muito diferente do que a gente do que é quando tem 10 anos de idade, entende? Então a informação de qualidade, ela ajuda a gente a ir diminuindo o nível de inconsciência. Então Freud, sabe qual era a frase que ele usava nos congressos que ele fazia, né, onde ele ensinava sobre mente humana? Ele falava o seguinte: nós não somos senhores em nossa própria morada. Olha isso, gente. E aí, muitas mulheres saem simplesmente trocando de marido, achando que o próximo, no fundo, ela tá achando que o próximo vai ter 50% de consciência. Olha, para um ser humano ter 50% de consciência, essa pessoa ela já se livrou de muito perrengue interno, sabe? E é muito fácil a gente julgar, é muito fácil a gente julgar o outro e a gente exigir que o outro seja mais consciente. Eu quero ver a gente trabalhar na nossa inconsciência. Então tem muita mulher que chega assim, porque meu marido, ele é alcoólatra. E aí, nas caixinhas de perguntas, dá muita vontade de provocar vocês, só que eu não posso. Eu só provoco minhas alunas porque ali eu tenho controle. Mas na caixinha de perguntas, por exemplo, quando uma mulher fala, meu marido é alcoólatra, eu preciso trabalhar com ela 2 níveis. Ok, vamos olhar para o alcoolismo dele, ou seja, essa busca dele pelo vício. Mas vem cá, alecrim dourado, vem cá. Por que em meio a tanto homem que não bebe, inconscientemente você escolheu um homem que bebe? Marisa, pode sim, para mim você pode fazer essas perguntas, para você que tá aqui. Mas eu não sei que você que tá aqui é aquela que tá fazendo a pergunta. Aí aquela que tá fazendo pergunta, muitas vezes tem preguiça de vir pra aula, aí eu jogo uma pergunta dessa pra ela, tá me culpando. Eu fiz uma pergunta pra ela, ela me culpou. Ela jogou a culpa nos meus ombros. Eu uso alecrim dourado, eu tomo cuidado. Eu tomo cuidado com o que eu respondo naquelas caixinhas
Às vezes, uma hora ou outra, eu dou uma sapecada maior. Mas por que eu tomo cuidado? E por que ali nas caixinhas, gente, por mais que tenha informação de muita qualidade, não é 1/10 do que daria para falar. 1/10. Por quê? Porque entre eu escrever e a pessoa entender é uma distância enorme. As questões inconscientes não permitem que ela entenda muitas vezes o que está sendo perguntado. É por isso que os dois precisam de cura. Por isso que eu tomo vocês, mulheres, como porta de entrada para se curarem e para aprender a olhar para essas questões inconscientes do seu marido e ajudá-lo. Porque você acha que ele vai acordar cedo para assistir panelinha de alguém aí que fala sobre masculino, que fala... Não vai, gente. O meu tá dormindo na hora dessa. Cadê o de vocês? Vocês devem estar também dormindo ou acordando para ir trabalhar. Hora que eles têm o celular, vai olhar futebol. Um ou outro abençoado aí tem essa motivação interna para buscar autoconhecimento. A maioria dos homens não tem. Não tem, não adianta. Então, ou a mulher acorda, faz alguma coisa e faz com amor. E se ele não der valor, problema dele. Aí a mulher vai se posicionar. Daqui a pouco ela se posiciona, mas antes ela olha com amor para ela e ela olha com amor para ele. Então vamos trazer para a prática isso que vocês estão aprendendo sobre a consciência. O que acontece? O ser humano, então ele é 90%, 97% inconsciência e 3% de consciência. Então, a gente casa, muitas vezes, a escolha por aquele marido tem a ver com questões familiares, sim. Então, se você tem na sua família homens que traíram, você vai inconscientemente você pode ter buscado um homem que tinha tendência a repetir aquilo que dentro do seu sistema familiar você viu os homens fazendo. Então, mulher, é muito importante você saber essas questões. Por exemplo, eu falei ontem para uma mulher que fez uma pergunta na caixinha, a Marciele, Marisa, o meu até falou ontem, por que eu estou acordando cedo todos os dias e indo para a sala caladinha? Eles começam a perceber, assim, tipo assim, o que essa mulher todo dia levanta cedo, fica com foninho, de vez em quando dá umas risadas, de vez em quando chora, o que essa mulher tá assistindo? É o movimento, sabe, Má? A gente começa a fazer um movimento e aí esse movimento nosso de busca pelo conhecimento, por exemplo, começa a movimentar a nossa casa. Então a mulher tá ali assistindo a panelinha todo dia, fielmente, porque tá fazendo sentido para ela. Aí o marido já começa, o que será? Aí vocês aprendem as coisas aqui e colocam em prática. Aí o marido já começa a sentir que tem algo diferente. É assim que a gente leva a cura. Por isso que eu chamo vocês de lamparina, porque vocês se acendem a luz de vocês e a luz de vocês começa a clarear a casa de vocês. Tá, vamos voltar aqui. Ontem uma moça perguntou o seguinte na panelinha. Marisa, nós dois queremos muito dar certo. Eu não sei se ela falou que eles se amam, mas pelo jeito que ela falou, dá pra entender que tem muito amor, mas a gente briga muito. Ponto. Quando ela falou isso, eu lembrei da nossa aula. E eu falei lá na caixinha que eu iria falar sobre isso hoje de manhã. Espero que ela esteja aqui. Oi, Ana, tudo bom? Bom dia. Então, o que acontece? Presta atenção. Agora eu quero que vocês prestem atenção. A mulher disse o seguinte, nós nos amamos muito, a gente quer muito dar certo, porém, eu vou até desligar os comentários aqui, não que não seja bom, mas é porque eu me distraio vendo os comentários de vocês. Então agora eu não quero me distrair. Presta atenção aqui. Ela disse o seguinte, a gente quer muito dar certo, mais ou menos isso. A gente quer muito dar certo, a gente se ama, só que a gente briga muito. O que fazer? Na hora me deu vontade de assistir às aulas para você entender
Por que que vocês se amam e brigam muito? Porque a gente falou exatamente sobre isso ontem. Essas duas forças opostas que ficam dentro da nossa cabeça e parece que vai deixar a gente louca. E essa mulher, quando ela fala, a impressão que dá é que ela tá quase para explodir. Por que que a gente briga tanto se a gente quer dar certo? Beleza, é isso mesmo. Tem que avaliar. Então, conscientemente, o que que eles querem? Conscientemente é um casal que quer dar certo. Marisa, meu marido me traiu e não vai embora? Meu marido falou que não me ama mais e não vai embora? Conscientemente, ele quer ficar. Inconscientemente, ele está provocando para você mandar ele embora. Ele está provocando para ele se convencer de que realmente ele tem que ir embora. Porque um homem que quer ir embora, deixa eu contar para vocês o que ele faz. Sabe o que ele faz? Ele vai. O homem que quer ir embora, ele vai. Ele não tá preso. Você prendeu o seu marido com uma corrente no pé da mesa? Não, Marisa, não prendi. Então, se ele quisesse ir embora, ele iria. Ele iria. Raras exceções, a maioria que quer ir embora, iria. Então, se não quer ir, se não vai, quer dizer, porque tem alguma razão. Mas por que então não fica e não me trata bem? Pois é, esse é o X da questão. É aí que você precisa de informação para você ir além. Porque, mulher, seu casamento está em crise e muitos casamentos vão acabar porque as pessoas não sabem ir além. O marido tá agindo daquele jeito, ela crucifica ele, ponto, acabou. Ela não vai além. E eu entendo que você não vai além, se você não tem conhecimento. Como é que você vai além? O que você vai esperar de Deus se você não conhece o que Ele te prometeu? Como é que você vai falar assim, eu vou governar sobre a terra, se você não sabe que Ele te deu essa missão? Não é nem um direito, não. Você não pode escolher governar na terra, Ele te deu uma ordem. É para governar sobre a terra. Aí quem não sabe disso, quem não conhece a palavra, não avança. A hora que começa a governar sobre a terra, fica com medo. Ai, meu Deus do céu, temos 10 mil seguidores, vamos parar, porque isso ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? O que eu faço? Como é que eu administro 20 mil seguidores? Meu Deus, 70. Aí se você não sabe que você foi feito para governar, você se assusta, recua, começa a fazer bobagem para poder cair de novo para 10 mil, para fechar o Instagram. Movimento inconsciente, eu faço, meu marido faz, você e seu marido, nossos filhos, o ser humano geral. Então essa mulher que falou sobre quererem ficar juntos, mas brigarem todos os dias, e muito, ali tem um movimento inconsciente muito forte. Eles estão brigando. Então, o consciente dele e dela querem ficar juntos, querem fazer dar certo. Mas inconscientemente, eles estão tendo uma postura de quem parece que quer fazer dar errado. E aí a pergunta é, para que fazer dar errado se vocês querem ficar juntos? Aí eles se olham pra gente e falam assim, essa é a pergunta. Essa é a pergunta de $1 milhão. Pois é ali que o casal para, ele para. E se nenhum dos dois buscar ajuda, eles vão ficar parados naquela pergunta. Por que raios isso está acontecendo conosco? Se a gente quer ficar junto, se a gente se ama, se eu não me vejo sem você e você não se vê sem mim, eu te faço raiva, você me faz raiva, ok, é verdade. Mas a gente não se vê casando com outras pessoas, a gente não se vê longe dos nossos filhos. Por que é que todo dia a gente briga? Porque tá chato, não vai dar certo por muito tempo. Só que se ninguém ali procura ajuda, e pode ser a mulher, inicialmente, a prova são as minhas alunas que mostram como que a mulher fazendo o movimento é possível de ter excelentes resultados, é possível de fazer a movimentação dentro de casa e isso afetar o marido a ponto de ele começar a se movimentar também. Então, se ali ela não começa
alguém não começa a fazer um movimento de ir atrás dessa resposta, de porquê dessa briga interna, né, de querer ficar junto e ficar todo dia se desentendendo, eles vão ficar parados. Eles vão ficar sentados em cima do nó, sabe assim? Imagina que tem uma fita e essa fita tem um nó. Imagina ficar sentado em cima do nó, balançando o pezinho, esperando uma resposta cair do céu. Uma resposta não vai cair do céu. Você faz o movimento de ir buscar essa resposta. Deus permitiu que fosse assim. Ele já deu para nós essa obrigação. Eu vou fazer por você, meu filho amado. Faço sem você me pedir. Mas eu quero ver você se movimentando também. Eu te dei perna para isso, eu te dei consciência, eu te dei inteligência. Eu deixei pessoas com o dom de desvendar esses mistérios e deixar isso registrado nos livros para você poder botar a bunda na cadeira. Eu te dei bunda, eu te dei cadeira, pra você poder também ir atrás, né? E aí, o que acontece? Essa mulher, então, quando ela vai atrás, ela descobre que, por exemplo, na família dele, a maioria dos homens tinham péssimos casamentos, não eram felizes no relacionamento, mas continuavam juntos. E ela descobre que, no sistema familiar dela, a maioria das mulheres eram divorciadas. E ali começa, então, um trabalho de arqueólogo. É um trabalho amoroso de buscar aqui nessas profundezas, no inconsciente, as razões pelas quais esse casal que quer tanto ficar junto briga tanto. Então é ali que começa o trabalho de descoberta de por que ela age do jeito que age, muitas vezes implicando o marido, e por que ele age do jeito que age, sei lá, sendo teimoso, né? Ela fala, ele faz questão de não escutar para poderem brigar. Ela sabe que ele não gosta que faça isso ou que fale isso e ela fala para implicar, para virar briga. Então é um casal que ao invés de se unir para fazer a coisa dar certo, eles estão se unindo para fazer dar errado. E por quê? Porque inconscientemente ele tem registrado lá no livrinho da vida, ele registrou que, porque foi o que ele observou na família dele. Ele anotou no livrinho da vida que no sistema familiar dele a maioria dos homens são infelizes, mas ficam. Então esse homem não vai embora. Porque o que ele viu no sistema familiar dele é que na maioria das vezes os homens são infelizes, mas eles ficam. Então ele tá dando um jeito de provocar essa mulher dele, porque a mulher dele tava, né, sendo feliz com ele, tava deixando ele feliz, e ele, opa, isso tá errado. Inconscientemente. E aí, se esse casal não vai além, e é o que eu quero aqui com vocês, e isso, gente, não adianta vocês acharem que é com uma resposta na caixinha de perguntas que você mata a charada, não. Se isso acontecer com você, você tem que agradecer muito a Deus. Porque essa é uma busca, primeiro é uma busca sem fim. Eu e meu marido até hoje, de vez em quando a gente fala assim, por que disso aqui? Por que eu ajo assim? Por que você age assim? De onde vem isso? Né? E a gente tá junto há muito tempo. E a gente vai estar velhinho e descobrindo coisas na velhice que a gente vai ter que olhar e falar assim, mas por que eu tô fazendo isso? E por que você? De onde vem isso, Juliano? Meu velho? Entendeu? Mas quando a gente tá desesperada, quando a gente tá vendo nosso casamento, né? Eu já perdi um casamento, sei, gente, exatamente o que é isso. A gente quer se agarrar a qualquer coisa, a gente quer uma dica. Dica. Parece que uma dica vai salvar um casamento em crise. Casamento em crise são duas vidas que há muito tempo não tá conseguindo dar conta de fazer a coisa acontecer. Não é uma dica que vai salvar. A dica talvez vai ajudar a, pelo menos, não fazer bobagem. Eu entendo. Então, quando alguém pede dica, eu falo, ok, posso até te dar. Não estudei para dar dica, não, gente. Não estudei para dar conselho. Não estudei para isso, não. Não foi para isso. O profissional, ele não estuda para dar conselho. Nunca peça, gente, dica ou conselho para um profissional. Isso é uma ofensa. Ofensa. Quem dá dica é uma amiga. Amiga, me dá uma dica de beleza, me dá uma dica. Quer dizer, você não sabe nada disso, mas sabe um pouquinho mais do que eu. Me fala qualquer coisa que você falar, eu testo aqui. Isso é dica.
profissional que estuda, ele não quer te dar dica. Imagina, você chega pro seu médico, doutor, me dá uma dica de como. Não, não faz isso não. O senhor pode me falar, né? É possível me falar. Por quê? Porque o que o profissional vai te entregar, ao invés de dica ou de conselho, é conhecimento. Conhecimento que demandou dele muito investimento de dinheiro, tempo, energia, enfim, né? E depois você ainda pergunta, né? Quanto é por essa informação, para dar o direito dele, se ele quiser te cobrar, inclusive. Por quê? Porque, é a fonte de renda dele. Então, quando você liga pro seu médico, doutor, o senhor pode me falar? Ok, tananã, tananã. Quanto é pela consulta, pelo conhecimento compartilhado? Não, não é nada. Ok, não é nada. Sabe? Então, o que acontece? Não é uma dica, não é um conselho, e muitas vezes nem é só uma resposta que vai colocar o casal nos eixos. Mas esses ensinamentos que a gente compartilha, eles ajudam, pelo menos, a pessoa a parar de fazer bobagem. Então, peraí, se eu tava fazendo as malas do meu marido e botando ele pra correr, porque eu não aguentava mais briga todo dia, pelo menos eu paro de fazer isso. Se todo dia na hora da briga eu falava pro meu marido, ai, nosso casamento tá horrível, desse jeito não vai dar pra ficar junto. Opa, agora que eu estou aprendendo que tem coisas inconscientes, eu paro de falar isso. Por quê? Porque uma hora, né, água, como é que é? Água mole em pedra dura, né? Então, o que eu tô aqui com vocês, ensinando bem devagar, ao mesmo tempo eu sei que muitas de vocês têm pressa, por isso que nós vamos fazer a partir da semana que vem, você segura, dessa semana na verdade, você segura a onda, hein? Por quê? Porque, nós vamos ter aula de manhã às 7 horas da panelinha, nós vamos ter aula à noite, às 8 horas da noite. Sexta, sábado, domingo, nós vamos ter aula à noite, tá? Por quê? Para dar uma acelerada. Porque eu sei que quem tem um casamento em crise tem pressa, tá? E não dá para eu fazer mais do que meia hora, 1 hora de aula de manhã, meu marido tem que sair para trabalhar, né? À noite não dá para fazer mais do que 1 hora, porque tem filho para colocar na cama, tem bebezinho para amamentar. Então, nós vamos acelerar aqui a quantidade de encontros e vocês precisam me acompanhar, porque quem me conhece aqui sabe que eu tenho gás, eu tenho muito gás. Então, vocês ajeitam aí, vocês descansam, vocês se alimentam bem, vocês organizam o dia de vocês para não ficar sobrando muita coisa para a noite, para vocês me acompanharem no aquecimento. E o aquecimento é para pegar esse fogo da panelinha, nós vamos chuchar fogo nesse negócio, nós vamos botar para ferver. Porque quem tem casamento em crise precisa agir rápido. Por isso que se você tem, né, aí no seu círculo social, mulheres que estão com problema no casamento, recomende esse trabalho. A hora é agora. Tem a imersão daqui a pouco e nós vamos fazer a preparação para a imersão, tá? Olha aqui, a Glai disse, eu dei ele de presente para amante. Isso tem mesmo, viu, Glai? Você é muito consciente. Muitas mulheres fazem isso, e se eu falar isso para elas, por perceber que isso aconteceu, nem todo caso é assim, mas muitas mulheres entregam seus maridos pro mundo, né? E lá no mundo eles encontram uma parceira. Muitas mulheres, se a gente falar isso, elas pulam dessa altura. Por quê? Porque não assistiu essa aula, porque não sabe que inconscientemente isso pode acontecer. Então a gente fala isso para elas, fala assim, eu não sou louca. Eu não sou louca. Se eu quero meu marido, como é que eu vou entregar ele para outra? Aí eu falo, vai lá e assiste a panelinha, para você entender. Por quê? Porque sim, a gente faz isso. O Tiago tá dizendo, no inconsciente tem muito mais coisa do que imaginamos. Mas é muito maior. Que você pensa que tem coisa, tem mais. Aí você pensa que tem mais. A hora que você pensa tem mais, tem mais. Por isso que a gente precisa conhecer mais sobre nós, sobre a nossa história, sobre o marido e sobre a história dele. E o que eu faço aqui é exatamente ir de pouco em pouco, porque, né, não dá também para desvendar tudo de uma vez,
mostrando isso para vocês. E começa por você. Então, a sua busca por esse homem também não foi tão ao acaso assim. Existem razões secretas pelas quais você buscou o seu parceiro. Você precisa mexer com isso agora? Não, não. Agora você precisa saber, como essa mulher precisa saber, por que é que a gente quer ficar junto e a gente briga tanto? Se o seu marido tá para sair de casa, por que é que ele fala que vai sair de casa, mas não sai? Isso é mais importante agora do que você ficar, né, buscando as razões pelas quais eu busquei esse homem, porque às vezes isso vai te dar um pouquinho mais de trabalho, né? A Iana tá dizendo, é possível mudar o seu relacionamento? É muito possível. O testemunho da Iana, a Iana é aluna do curso Casamento 5D. É maravilhoso o testemunho dela. Gente, maravilhoso. A Vânia, eu comprei a terapia dos erros também. É maravilhoso, maravilhoso. Terapia dos erros também eu falo sobre essa questão inconsciente, tá? Ó, gente, então é o seguinte. São 7h45. Passamos aí já do nosso tempo. Seguinte, é importante vocês entenderem que, ó, o que a Carol falou? Gurias, pelo amor, a responsabilidade da traição não é do traído, viu? Trair é uma escolha, mas sim podemos ter criado a situação propícia. Vocês vão perceber que em alguns casos, sabe, o Carol, em alguns casos, a traição, na verdade, o que o Bert Hellinger fala é que a traição é 50-50, qualquer coisa que acontece dentro do casamento. Eu não vou por esse lado, não porque eu discordo dele do 50-50, porque realmente todos os casos de traição, quando você avalia, tem realmente uma participação daquele que foi traído. E eu falo isso com muito cuidado, geralmente eu não falo isso aqui nas redes sociais abertas, falo isso com as minhas alunas, porque depois de falar isso, eu falo assim, assista tal aula onde tem isso, né? Então, eu dou eu tenho respaldo ali com elas. Mas é muito importante que a gente entenda que a gente não é tão inocente assim. E a gente não faz isso por mal. E sim, tem uma parcelinha de homens ou mulheres que traem por pura sacanagem. Então não dá para colocar tudo numa cesta só e falar que todo homem que traiu porque, né, inconscientemente, não sei o que. Não, tem homem que teve a chance de restaurar. A mulher fez tudo certinho, porque depois da traição, não dá pra perdoar de cara, vocês vão aprender isso, tá? Ó, tem bebezinho chorando. E tem a participação, muitas vezes tem a participação daquele que foi lesado inconscientemente, como vocês viram o depoimento aqui da Glai, que inconscientemente entregou o marido de bandeja. Às vezes de forma muito clara, nossa, a mulher entregou mesmo. Mas às vezes não, às vezes é de forma muito sutil. E às vezes ela faz isso, gente, sem ter a menor ideia de que isso está acontecendo, que seria no inconsciente. E eu não gosto de falar isso aqui assim, né? Simplesmente falar, porque fica parecendo que eu tô atribuindo culpa para quem foi lesado. E não é necessariamente assim. Tá? A coisa é muito mais complexa. Eu prefiro que vocês continuem me acompanhando, porque dentro da imersão vai ter uma aula específica sobre vício, uma aula específica sobre traição, uma aula específica sobre homens e mulheres. É muito importante que vocês acompanhem para vocês verem que é complexo, mas que é totalmente possível a gente aprender, aplicar e ter bons resultados, tá? Vou ali dar um mamazinho pro meu bebezinho, vou deixar essa aula salva para vocês, tá? E amanhã tem mais, convidem mais pessoas. Fiquem com Deus, até amanhã.